Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um dos filósofos pré-socráticos. Iremos falar hoje sobre Arquelau de Atenas. Ele tem a sua vida ali no século V a.C., mas nós pouco sabemos sobre a vida dele. Não sabemos realmente qual seria a data mais provável para o seu nascimento ou qual seria a data mais provável para o seu falecimento. É um dos filósofos que nós menos conhecemos, pois não nos chegou material próprio dele. Chegaram algumas referências em comentadores sobre Arquelau. Dentre esses comentadores, a tradição afirma que Arquelau de Atenas foi discípulo de Anaxágoras. E nós já temos no projeto um vídeo aqui sobre este filósofo, Anaxágoras. Logo não irei desenvolver o melhor aqui, porque vocês podem ver o vídeo correspondente ao filósofo. E ele foi também mestre de Sócrates. Mais tarde também iremos desenvolver alguns vídeos aqui no canal sobre Sócrates. Então, isto que a tradição nos traz já dá uma importância ao Arquelau. Ele ter sido discípulo do Anaxágoras e mestre do Sócrates. O pouco que nós sabemos sobre o Arquelau vem basicamente de textos, de fontes vinculadas a dois pensadores, o Diógenes de Laércio e o Teofrasto. Foi o que esses dois escreveram que nos chegou sobre o Arquelau. Ele é considerado como sendo o último dos fisiólogos ou filósofos da natureza. Mas isso mais em decorrência do Sócrates. Como a tradição o coloca como mestre de Sócrates, e a ênfase de Sócrates é a antropologia, o estudo deste humano, a ética, os valores, então quiseram colocar ao Arquelau como sendo o último dos filósofos da natureza, e depois dele nós teríamos o Sócrates. Mas por isso que a tradição o considera como sendo o último dos fisiólogos ou filósofos da natureza. A tradição também considera que ele é o primeiro filósofo de Atenas. Não por ter sido o primeiro ali a filosofar, o primeiro ali a montar o seu ensinamento, a passar o seu ensinamento para os atenienses, não. O primeiro filósofo realmente que esteve em Atenas foi Anaxágoras, que seria o mestre do Arquelau. Mas o Arquelau, segundo a tradição, teria nascido na cidade de Atenas. Então, ele é originário da cidade e lá exerceu a sua profissão de filósofo. Então, o primeiro filósofo realmente nascido em Atenas. E o segundo a exercer filosofia em Atenas, já que o primeiro foi Anaxágoras. Juntamente com Diógenes de Apolônia, o Arquelau ele é considerado hoje como membro do que seria a escola eclética, na medida em que o Arquelau ele não tem um pensamento original. Não há um pensamento que vai passar, isso aqui é do Arquelau e de mais ninguém. Não. Ele pega um pouquinho de cada um dos que vieram antes dele, junta e apresenta esse todo para nós, priorizando a dois, ao Anaxágoras e também ao Anaxímenes. Também temos um vídeo sobre ele no canal, vale a pena dar uma conferida. Então ele faz essa mescla e ele apresenta como a sua filosofia. Segundo o Arquelau, a formação da terra e dos animais se daria por meio do princípio do movimento, e movimento este surgido pela separação entre o frio e o quente. Então, essa separação entre quente e frio hoje originaria o movimento, que por sua vez daria origem à formação da terra e dos seres vivos. Segundo ele, a terra, o lugar onde nós vivemos, é plana, mas é côncava, ela tem um formato côncavo. E por causa desse formato, diferentes povos que nela habitam não venham nascer do Sol ao mesmo tempo. Isso é uma ideia interessante dele. Os seres vivos, por sua vez,
eles se originariam a partir do lodo. A mistura da água com a terra formaria um lodo primordial, e esse lodo não só daria origem a todos os seres vivos, inclusive a nós, seres humanos, como também seria o primeiro alimento dessas criaturas, que no início elas teriam uma vida curta e depois iriam evoluindo. Muito importante nele é a ética e a moral. Isso a partir de uma única frase que nós podemos atribuir ao Arquelau, e nos foi passada pelo Diógenes Laércio. Esta frase seria mais ou menos assim a tradução. Manteve que o justo e o injusto existem só por convenção, não por natureza. Que conclusões nós podemos tirar desta frase? A única que nós temos que supostamente foi dita realmente pelo Arquelau. Uma vinculação com os sofistas, um movimento contemporâneo ao Arquelau. Os sofistas relativizavam tudo e colocavam uma grande ênfase no humano, na cultura, no desenvolvimento das leis, da sociedade, pelos seres humanos. Então você tem um vínculo, essa frase poderia estar na boca de muitos sofistas. Tem um vínculo com os sofistas. E também com o Sócrates, porque veja, esta frase, ela nos traz um prisma ético, moral, ou seja, uma interpretação da moralidade dentro da sociedade. E o Sócrates há de trabalhar justamente essa questão da moral, da ética na nossa sociedade. Há até quem afirme que a frase teria sido, de certa forma, fabricada e colocada junto ao Arquelau para vincular mais fortemente ao Sócrates e a obra do Sócrates com a ética, a moral e o ser humano, os valores humanos. Agora, o que nós podemos entender sobre esta frase? Vou repetir, por favor. Seria: manteve que o justo e o injusto existem só por convenção, não por natureza. Nós podemos entender que no início, no comecinho, os primeiros seres humanos que surgiram na face do planeta Terra, então no início não haveriam normas morais de tipo algum. Não há moral. Também não há leis. Não existem leis. Tanto as normas morais, as mais sagradas que você possa pensar, tanto as leis mais racionais que você possa conceber em sua mente, todas elas foram desenvolvidas com o tempo. Elas não nos foram dadas pela natureza. Nós não nascemos com elas. Foi a partir do tempo que nós, a partir da nossa mente, seres racionais, fomos desenvolvendo essas leis e essas normas morais. E aí nós entramos aqui na questão moral e ética, nos valores. Todos os valores morais e éticos não se dariam por meio da natureza. Não. Eles se dão por meio da sociedade, por meio do agrupamento de humanos e por meio de uma convenção, do hábito cultural. Então nós vamos criando valores morais e éticos. Que o justo e o injusto também seria por meio da convenção social. Não haveria justo ou injusto na natureza. Somos nós, no momento que criamos a nossa sociedade, que nos agrupamos, que criamos a ideia do que seja justo e do que seja injusto. Da mesma forma, a ideia do que seja correto e incorreto. Estamos relativizando tudo, não sei se você percebeu. Não haveria o absoluto dentro do que seja correto e o absoluto dentro do que seja incorreto. Como valores, não. São valores criados e válidos dentro de uma determinada sociedade. E válidos por que meio? Pela convenção social. A lei é que torna tais coisas válidas ou não válidas. Então nós temos o hábito, a convenção social, nós temos as leis criadas pelos seres humanos, e não, em hipótese alguma, a natureza. Esses valores, eles não se dão pela própria natureza, não. Então essa seria a questão que eu gostaria de destacar, e vale a pena pensar.
Tá? Até que ponto que os nossos valores, os valores que nós temos como os mais certos e mais sagrados, na parte da moral, na parte da ética, o que é justo e injusto para você, para nós, o que é correto, o que é incorreto, até que ponto que isso é absoluto, ou até que ponto que isso é relativo e fomos adquirindo isso por conviver em sociedade. Com o tempo, as sociedades foram criando tais valores. Não passa de uma convenção social, não passa de leis que nós criamos, mas não é algo que nos foi dado pela natureza. Perfeito, gente? É um tema aí para pensar. Eu gostaria até que você pensasse a respeito e deixasse seu comentário sobre isso, a sua opinião sobre essa questão. Tá? Até que ponto que o justo e o injusto, o correto e o incorreto, a moral e a ética existem somente por convenção social, tá? E não jamais, tá? Pela natureza. Deixa aí a tua opinião, é uma questão importante em termos de filosofia. Bem, gente, pouco ou quase nada nós conhecemos sobre o Arquelau. Tá? Basicamente são essas informações que nós temos sobre eles. E com relação ao fato de ele ser eclético, dele ter se utilizado do pensamento, dentre outros, do Anaxágoras e do Anaxímenes, e dele ter sido supostamente o mestre de Sócrates e o discípulo do Anaxágoras, eu vou deixar que vocês vejam no nosso canal os vídeos que nós já fizemos e que ainda iremos fazer sobre esses pensadores todos que eu citei, para não ficar aqui um vídeo grande falando dentro do vídeo do Arquelau, tá, de outros filósofos que terão o seu próprio espaço. Como no caso o Anaxímenes, já encontra um vídeo pronto aqui. Gente, espero que tenha gostado do vídeo. Tá? Muito obrigado mesmo pela presença e até mais!